O negócio é o seguinte, mais uma vez, começando o vídeo pelo mesmo exato bordão. O negócio é o seguinte, ainda vai pegar, tenho fé. Estou num cenário diferente, vocês sabem que eu vivo aqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra ali, de cima pra baixo, e eu não quero parar de fazer vídeos pra vocês. Então fui aqui realocado para o quarto da minha queridíssima namorada Lara Torres. E é o seguinte, eu assisti Duna Parte 2. Na realidade, eu fui exposto a uma verdadeira overdose de Duna, porque eu assisti o primeiro filme um dia antes, e aí fui no outro dia lá ver o segundo filme nos cinemas, e estou aqui encantado pelo universo de Duna. Não que eu não tivesse ouvido falar do universo de Duna antes da aparição dos filmes. Na realidade, eu já vinha consumindo conteúdo de alguns youtubers e amigos que sempre elogiaram o projeto, falaram muito bem da franquia, tanto de livros quanto dos filmes que estavam vindo por aí, sob comando do Denis Villeneuve, né? E também de outros filmes que já foram tentativas anteriores de adaptar a Duna, como o projeto do Jodorowsky lá atrás, ou do David Lynch. Mas eu confesso que eu nunca dei muita atenção. Aí quando chegou agora o segundo filme, eu falei, eu acho que tá na hora de usar esse advento aí do segundo filme justamente pra realmente me imergir de vez no universo de Duna, e eu, sinceramente, fiquei apaixonado. Eu fiquei apaixonado porque é um universo muito complexo, muito político, muito denso, tem muita coisa pra se entender, e eu, obviamente, como muitos de vocês devem ter sentido, né, pessoas que meio que só se alimentaram dos filmes até então e não leram o livro, talvez por medo daquele calhamaço, eu senti uma leve insegurança, né, apesar de eu querer muito criar um conteúdo sobre isso, eu criei em mim uma certa insegurança, que eu tenho até convivido um pouco mais com essa insegurança, porque eu tô fazendo mais vídeos sobre DC, nunca foi muito a minha praia, eu sempre fui pro lado mais Marvel da coisa, mas tô me arriscando aí fazendo conteúdo de DC, e agora surge essa nova franquia no meu radar, e eu ainda tô, claro, com algumas dúvidas sobre o universo, dúvidas que você, caro mancebo, que assistiu aí os dois filmes, também pode ter. Então, por que não trazer um conteúdo para vocês, em que nós vamos juntos aqui tirar as nossas dúvidas iniciais e ter as nossas primeiras conversas mais aprofundadas sobre o universo de Duna. Mas para isso, senhoras e senhores, nós precisamos de um mestre, aquele sábio que vai pegar na nossa mão e vai nos guiar pelo deserto de Arrakis, mostrando suas maravilhas, apresentando seus conceitos e mostrando aí os caminhos que a gente vai seguir. E eu não consegui pensar em pessoa melhor do que um grande amigo e criador de conteúdo que não só criou alguns dos conteúdos de Duna de maior qualidade em todo o YouTube, modéstia total à parte aqui, como também é quase um professor aí dentro desse universo de Duna. E, como eu disse, eu não poderia ter visto uma pessoa melhor para guiar a mim e a você, caro mancebo que está nos assistindo, do que o meu queridíssimo amigo e parceiro, Dr. Roberto Honorato, do canal Primeiro Contato Sci-Fi. Olá, Tarcísio, como sempre, ele é muito mais prolixo e falou muito mais sobre mim do que eu falaria. Eu sou o Roberto, gosto muito de Duna. Tenho um canal de ficção científica chamado Primeiro Contato Sci-Fi. Não sou o maior especialista em Duna, eu só li Duna, gosto muito de Duna. Gosto dos filmes, tenho opiniões sobre os filmes. Mas é isso, o que eu gosto é de ficção científica e Duna é uma delas, é uma das coisas que eu gosto muito. Porém, também, se eu puder indicar alguém aqui que também entende muito de Duna e às vezes fala até mais do que eu, o Portal Farcaster, o Daniel, que é um colaborador lá do canal, ele também fala muito de Duna, ele fala até mais do que eu sobre Duna, ele conhece mais de Duna do que eu. Então eu indico também irem lá ver a conta dele, Portal Farcaster, lá no Twitter. E aqui o meu Primeiro Contato Sci-Fi, que é onde eu falo de ficção científica de forma geral. Falo de Duna, eu falo de Matrix, eu falo de tudo. Tem um pouco de monopólio de Matrix, mas eu tô diversificando. Mas tem mais coisas. Confesso que o monopólio de Matrix muito bem quisto, né? Porque enquanto a gente não estiver falando besteira sobre o quarto filme, tá valendo, né? Exato. Não falem mal do quarto filme. Isso aqui já é bom pra filtrar algumas pessoas. Quem quiser entrar no meu canal, se você gostou do quarto filme, é bem-vindo. Se você não curtiu, mas gostaria de entender por que eu acho ele bom, visite o meu canal. Mas se você já odeia esse filme e acha que não tem nada que redime ele, não quer nem abrir os olhos, só segue lá e não precisa ver nada, não. Mas falando sobre Duna, nós vamos então começar a nossa jornada. Então vamos rodar essa vinheta enquanto o Beto repõe a sua umidade e vamos começar a nossa conversa sobre Duna. Roda a vinheta e segue o fio.
Seguinte, antes da gente começar esse vídeo, é muito importante que você faça o quê? Que você se inscreva nesse canal, caso você não esteja inscrito ainda. E também, né, eu tô fazendo tão pouco conteúdo nos últimos tempos que é meio que responsabilidade minha que você não esteja inscrito. Então me ajude a cumprir as minhas responsabilidades, se inscreva no canal. E claro, você pode me seguir nas redes sociais para ficar atento aí no meu conteúdo e também seguir o Beto nas redes sociais dele e no projetinho ali dele, o Primeiro Contato Sci-Fi, que tem tanto o site inscrito quanto o canal no YouTube para você assistir os conteúdos em vídeo. Alguns dos conteúdos de ficção científica de maior qualidade do YouTube. Eu criei aqui todo um escopo em que eu vou tentar, durante o decorrer de todo o vídeo, criar um mapa mental em cima do universo de Duna. E nesse meu mapa mental, jovem mancebo que apenas viu os filmes, obviamente vai ter ali alguns buracos, algumas incoerências, algumas coisas que eu mesmo não saquei, não entendi, que podem ali ser o mesmo conjunto de coisas que você talvez não tenha sacado quando você assistiu o filme e foi exposto à franquia. Então nós vamos juntos aqui tentar tapar esses buracos, recolher essas incoerências e alinhar aí esses pingos nesses is para que a gente possa aí ser finalmente introduzido de uma forma mais completa e mais profunda ao universo de Duna. Então eu preciso aqui pontuar que vai ter spoiler dos livros, vai ter spoiler dos filmes. Então se você já conhece Duna, ainda não assistiu Duna parte 2, mas não quer saber nada do que acontece no filme, ou então não lê os livros e não quer saber nada do que acontece em Filhos de Duna ou em Messias de Duna, não continue assistindo, pode ser prejudicial aí pra sua experiência, embora que spoiler dentro do universo de Duna é um conceito meio que especial, né? Não é lidado da mesma forma que a maioria das coisas, né, Beto? Duna melhora se vocês souberem alguns spoilers. Porque a maioria das críticas negativas que as pessoas têm sobre a história de Duna, eu tenho críticas negativas com algumas coisas do filme, mas uma das críticas que mais fazem, se eu der um spoiler, todo mundo vai esquecer essa crítica na hora. A gente vai ter que entrar em spoiler do livro, então. Não, com certeza. E além do mais, Duna é uma franquia que o que você talvez achasse que iria ser um ponto principal naquela trama, acaba não sendo um ponto de virada, um ponto principal. Por exemplo, vou já liberar os spoilers. Tem ali um escopo de jornada do herói muito forte dentro de Duna, né? Que tem um herói que é o escolhido, que tá destinado a fazer tal coisa. Aí ele tem a recusa do chamado. Quase. Aí ele tem... Quase. Aí ele tem aquele momento que todo mundo da família dele morre, porque aí ele vai na jornada, porque ele tem que ir, porque não tem mais escolha. Aí ele se torna um com aqueles que ele tá tentando proteger. E aí ele morre, aí ele volta. Então tem toda essa pelo menos no primeiro livro, né? Tudo isso tá presente e nada é um grande ponto de virada, porque você meio que já tá ali entendendo o que vai acontecer, entendendo essa jornada do herói. Mas antes da gente falar do herói, eu quero tentar criar o escopo do universo macro de Duna, pra depois a gente falar do Power Trades e do universo micro, né? Porque querendo ou não, Duna é uma parada gigante que acaba centrando suas atenções e as nossas atenções como leitores e espectadores para aquele personagem, né? Mas o universo é muito rico. Então, o Beto vai ter aí a missão de tentar me guiar e me corrigir caso eu tenha uma percepção errada aí dentro desse início desse mapa mental. Então, eu vou fazer algumas perguntas no decorrer disso também. Então, vamos lá. Seu Beto, é o seguinte. Pelo que eu entendi, Duna se passa em um futuro da raça humana, um futuro distópico da raça humana, em que o humano colonizou o espaço. E aí, na raça humana existem essas casas que são famílias, né? Que são tribos, famílias que criaram feudos dentro dos planetas. Grandes famílias que juntas formam um monopólio. O básico é esse. É por isso que a gente gosta de só falar que existem casas e famílias distribuídas em planetas e em certas áreas. Porque depois isso fica meio complexo. A gente vai ter 4 núcleos aqui que eu identifiquei. Que o primeiro é o núcleo principal, que é o núcleo da casa Atreides, que são ali originários do planeta Caladan. Eles são originários ali do planeta Caladan e eles são guardiões do planeta Caladan. E é um planeta cercado de água. Enquanto isso, nós temos no planeta Giedi Prime. Isso, Jedi Prime. Jedi Prime. Yes. Corrija a pronúncia mesmo. Porque o Frank Herbert, ele mistura... A linguagem também é uma coisa muito importante de Duna. O Frank Herbert, ele mistura linguagens de lugares diferentes e ele cria meio que um inglês forçado ali. Não, a pronúncia não é do inglês normal, sabe? Ele força um pouquinho ali a pronúncia. Eu tô entendendo. Então, inclusive, é até bom você ter feito esse apontamento, porque eu, como não sou um fã aprofundado na parada, imerso super na parada ainda, eu vou fazer umas comparações pra simplificar pra mim, que podem acabar soando mal. Eu vou fazer ali umas relações que podem ser meio óbvias pra quem já tá há muito tempo na parada. Então, não é em nenhum sentido de desrespeito aqui, gente, é porque eu realmente não sei, é por isso que eu trouxe o Beto aqui. Então, a pronúncia é
Jade Prime, não é isso? Isso, Jade Prime. Que é um planeta que inclusive é em preto e branco, né, dentro da cinematografia lá do Villeneuve, porque é um planeta cujo sol é negro, não é isso? O sol é preto. Então, isso é uma decisão do Villeneuve, porque no livro ele só é um planeta que ele é sombrio, ele é escuro, ele tem muita nuvem, então ele é um planeta sombrio mesmo. É um planeta que é eterna escuridão, e o pessoal é pálido porque eles não pegam sol. E aí o Villeneuve, ele teve a decisão de fazer com que o sol deles também não tenha nenhum efeito com o planeta pra criar cores, entendeu? Então só quando eles estão em lugares internos, igual no primeiro filme. No primeiro filme não dá pra notar isso, porque todas as cenas São do Jade internas. Prime são internas. Então quando você tem realmente nesse novo filme, na parte 2, as tomadas externas, aí você vê que o planeta, na verdade, o lado de fora não tem como criar cores, né? Que a física do planeta não funciona desse jeito. É bem legal É um momento- essa decisão. Fotografia, assim, e tal, achei bem legal. E importante a gente citar, os Harkonnen e os Atreides são rivais. E Certo. os Harkonnen não estão atualmente habitando o planeta original deles. Eles são líderes lá em Arrakis, que é um planeta extremamente especial nessa galáxia que a gente está tentando contextualizar aqui. Primeiro, porque é um planeta extremamente quente, em que praticamente não existe água. É um planeta todo cercado por areia, por dunas, né, de areia, em que os habitantes mais relevantes para o ecossistema ali são os Shai-Hulud, como eles são chamados, que são os vermes da areia, e existe um povo lá habitando esse planeta que eu até vou perguntar ao Beto. Os Fremen, que são esse povo que eu estou me referindo, é um povo originário de Arrakis ou eles são os primeiros seres humanos que um dia já habitaram Arrakis por simplesmente se mudar para lá? Como é que a gente faz essa distinção? Eles são meio que originários, eles são dali sempre. É porque é aquilo, né? Tecnicamente, é porque eu não sei se nos outros livros lá do filho do Frank Herbert eles abordam isso. Então, por exemplo, nos livros do Herbert, talvez tenha uma passagem sobre isso, mas assim, como foi colonizado, nenhum planeta é originário de verdade. Então todo mundo veio da Terra, né? Então, assim, eles falam duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles vieram de outro planeta, mas há tanto tempo, e eles são originários dali, né? Então aquilo ali dá a entender que eles são um povo que era um povo que não tinha um status, né, tão grande economicamente, socialmente, quanto as famílias do Atreides, Harkonnen, que eles são de milhares de anos. Então dá a entender que os Fremen também vieram, só que eles sempre foram os colonizados ali. Então, independente deles serem originários ou não, eles são os colonizados nessa galáxia ali em que no planeta deles, eles são um dos vários lugares que eles são colonizados, principalmente por causa da especiaria, que é o melange. Porque esse é o planeta que produz mais melange por causa dos vermes. Então acaba que, pra manter eles trabalhando e fazendo tudo ali, os Harkonnen, seja lá qual for a família, Harkonnen é uma das famílias que tá lá, eles têm que pressionar os Fremen pra poder os Fremen trabalharem e conseguirem extrair dos vermes, né, o melange. Importante, eles têm que oprimir os Fremen, né? Vamos Sim. começar por aí. Porque pelo menos dentro da tirania dos Harkonnen em cima de Arrakis lá, né? O comportamento deles com o povo originário, com o suposto povo originário ali, não é lá muito, muito humano, né? Mas o quarto núcleo dos 4 que eu iniciei aqui é o núcleo do Imperador, né? Que é quem mantém Imperador tudo isso. Padishah. Padishah é muito engraçado esse Ele nome. é o Imperador Padishah. Não, mas ele tem o nome dele, é Shadan. Shadan, isso. Muito importante você ter falado isso dos colonizadores, essa relação de colonizados e colonizadores que existe, e também desse reflexo que existe entre o que essas famílias um dia foram na Terra e o que elas são hoje em dia na colonização espacial, porque aí reside a minha primeira pergunta mais profunda, que é o seguinte: eu pude notar, pelo menos com o design de produção que o próprio filme tentou colocar, que existem paralelos entre quem seriam Atreides, Harkonnen e os Fremen com povos, etnias, nacionalidades terrestres. Por exemplo, vou citar um exemplo para você basear a sua resposta. Eu notei uma cena, acho que no primeiro Duna, no Duna 1, no Duna parte 1, que quando os Atreides chegam em Arrakis, eles são recebidos ali com uma banda de gaitas de fole, o que pode indicar um traço cultural europeu, ou até, de alguma forma ali, da colonização irlandesa, algo assim. Então, se eu posso imaginar que os Atreides são talvez europeus, de certa forma, quem são os Harkonnen e, principalmente,
Quem são os Fremen? Então, os Fremen são uma amálgama ali de vários povos, né? Então, assim, sim, todas as outras casas basicamente são os colonizadores. Os Atreides também. É porque tem uma ideia de que os Atreides são os bonzinhos, não. Os Atreides também são colonizadores. A diferença é que o Duque Leto, ele era um cara que ele era um líder que ele sabia como conquistar as pessoas. Benevolente, carismático, né? Exato, ele era muito carismático. E essa é a principal crítica, na verdade, do Frank Herbert. Aí é um dos spoilers que eu tenho que dar, que eu acho que, na verdade, melhora o livro para as pessoas. O Paul Atreides, o Paul, né, que é o protagonista, na verdade, ele é o pior dos colonizadores. Porque depois é ele que vai acabar colonizando... ele que vai acabar comandando Arrakis de um jeito que nenhum outro povo colonizou antes. Assim, o principal antagonista dos livros de Duna é o Paul. Então eu acho que fica mais interessante você ver, porque assim, muita gente... Até quando saiu o primeiro filme, teve um artigo que saiu, que eu achei muito engraçado, que é um artigo de alguém que claramente só... Acho que não leu nem o primeiro livro, porque o primeiro livro dá indício disso. Que o artigo diz, o Paul é um salvador branco. White Savior, ia falar... White Savior, exatamente. Esse artigo, ele era tão ruim, mas não só porque é errado por causa disso, mas tipo assim, porque mostra que a pessoa não prestou atenção nos temas, não leu, e eu, na verdade, isso é até uma coisa que até o Villeneuve coloca no primeiro filme, porque o primeiro filme, ele constantemente fica dizendo, através da Lady Jessica, e a Lady Jessica, lembrando, a Lady Jessica não gosta daquele povo, ela vê eles como inferiores, e ela diz o tempo todo, temos que implantar a ideia do Lisan al-Gaib na cabeça deles. Você sabe que é o nosso trabalho. E aí o Paul, ele fica naquela coisa idealista no começo. Não, meu pai veio aqui pra poder trazer prosperidade pra casa, não sei o quê. E a Lady Jessica fica... Você não entendeu o propósito verdadeiro que a gente tá aqui. Então, nos livros, isso também é bem escancarado. No primeiro filme do Villeneuve, dá a entender também. Já fica meio uma coisa, tipo assim... Se você assistir o filme sem ficar no celular o tempo todo, você vai notar esses diálogos. Esse diálogo já entrega, você fica... Caramba, então, pô... Eles também querem colonizar essa porcaria. On Arrakis, we have done all we can for you. A path has been laid. Let's hope he doesn't squander it. What does it mean? That I could be the one? The Bene Gesserit serve as powerful partners to the great houses, but there's more to it. You steer the politics of the Imperium from the shadows. We've been carefully crossing bloodlines. Bring forth The one? a mind powerful enough to bridge space and time, who can help us into a better future. Some believe he's here. All part of a plan. They were pointing at us? What are they shouting? Lisan al-Gaib, voice from the outer world. It's their name for Messiah. It means the Bene Gesserit have been at work here. Planting superstition. Preparing the way, Paul. These people have waited for centuries for the Lisan al-Gaib. They see you, they see the sun. You see what they've been told to see. Os Fremen são uma mistura ali. Eles têm uma coisa mais voltada ali pros povos árabes e tudo mais. Principalmente por causa da linguagem, porque muito da linguagem deles ali vem de uma linguagem mais árabe, então... A forma da língua deles mesmo, né? Os fonemas da língua. Exato, não é nada específico, mas é uma mistura. A gente acaba empurrando ali pra uma coisa mais árabe só simplesmente por causa do texto, por causa da linguagem deles. Mas não é nada específico. Tanto que, tipo, já é outro planeta, é outra coisa, é outro contexto e tudo mais. Não dá pra contextualizar com hoje em dia. Acho que o melhor jeito de você fazer uma comparação dos Fremen com hoje em dia seria com qualquer povo colonizado sendo oprimido. Então é uma mistura meio genérica mesmo. Eu imaginei que fosse uma parada nesse lance do árabe mesmo, até porque eu notei, assim, você falou, inclusive, dessa parada do White Savior, eu notei um paralelo muito claro, assim, que pelo menos o filme tenta traçar, entre o Paul e uma parada meio Lawrence da Arábia, sabe? Que é a voz de fora, né, que vem guiar esse povo para a libertação, sendo que essa libertação é só mais escravidão na mão de outra pessoa. Ele vai trazer mais opressão. É porque o Paul, o Frank Herbert, a mensagem principal que ele queria passar é que qualquer líder pode oprimir as pessoas sendo carismático. Então, assim, você não pode confiar em líderes carismáticos. É isso que é a grande mensagem da saga de Duna. What is the message? What is the statement? Well, that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him,
he makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. Depois que o Paul se vai, porque o Paul não fica pra sempre, entram outras pessoas que tomam poder, e aí fica ainda mais complexo, porque a partir do 4º livro fica ainda mais complexo a relação entre os Fremen, as casas. Assim, a relação das casas já muda completamente no 2º livro. Tipo, se você quiser ver só a jornada, assim, do Paul, lê o 2º livro até o começo do 3º, depois disso já vai começar uma outra coisa. O Filhos de Duna já é outra história. Por isso que eu tô achando que o Villeneuve, ele só vai adaptar até o Messias de Duna, e eu acho que ele não vai chegar ao Filhos não, porque o Filhos tem um salto temporal, os filhos dele já estão grandes e tudo mais, então... Só pra gente guiar ainda vocês dentro dessa linha do tempo, a gente já estabeleceu esses 4 núcleos, então a gente já estabeleceu, assim, esse universo no status quo. Porque pra gente começar a nossa trama, a gente tem que justamente sair do status quo. O status quo é esse, cada uma das casas ali tendo seu domínio e vivendo suas vidinhas ali, oprimindo seus povos originários ali, como qualquer quinta-feira normal. Sendo que um dia... chega uma carta do seu imperador, Padishah Shaban, lá na casa dos Atreides. Alô, Dr. Leto, tem uma carta aqui pro senhor. É pro senhor juntar suas trouxas, pegar seus panos de bunda e se mandar lá pra Arrakis. Aí o Jared Leto, aliás não, o Conde Leto falou assim, nossa, que bênção. Vou pro planeta que tem mais especiaria de todos. Talvez o único que produz especiaria. Uma sacada de poder. Vou ficar rico, vou ficar ricaço, vou guardar dinheiro na cueca. E ele vai. Ele pega os panos de bunda dele, da família dele todinho. Quem é a família dele? É a mulher dele, Dona Jéssica. Dona Jéssica, que é uma Lady Bene Jéssica. Gesserit. Ela é uma Bene Gesserit. E a Bene Gesserit é uma sacerdotisa, quase como uma parada religiosa ali dentro. Que a função das Bene Gesserit, pelo que eu entendi no universo de Duna, é ser a câmara das fake news, em que elas vão ali ficar espalhando coisinha ali, que vai manter o povo sob controle. Você não gostou dessa comparação? Conta por quê. Não é assim, não é fake news, é assim. Elas manipulam, mas criando verdades. Elas não precisam dizer que uma coisa não é verdade. Elas não precisam mentir. Elas já têm completa noção de tudo que tá acontecendo naquele universo. Então tudo que elas fazem usando informações que são verdadeiras e jogando pra certas pessoas, só que elas jogam no momento exato. Então elas chegam e falam assim, olha, você quer fazer tal coisa, você quer fazer X? Então assim, você pode fazer X, mas Y já está acontecendo. E aí ela bota na cabeça da pessoa e você fica, pô, mas é mentira. Mas não, realmente, Y tá acontecendo. Só que quando elas falaram isso, a pessoa que ouviu, ela fica, pô, impossível isso tá acontecendo. Só que elas realmente, a verdade, o conceito de verdade em Duna é um negócio muito complexo. Porque em Duna, a verdade, ela é muito maleável. Então, as Bene Gesserit, elas são isso. Elas são os que melhor conseguem entender as verdades das pessoas. Pronto. Esse é um jeito de resumir. Essa discussão sobre verdade, eu quero retomar muito isso quando a gente estiver falando da profecia, né? Porque até agora eu tô aqui me perguntando se essa parada da profecia era uma parada que as Bene Gesserit inventaram para um motivo ou se tinha 10% que fosse de alguma verdade ali, porque o filme... A narrativa do livro talvez não, mas eu sinto que o filme fica ali numa... será? Não, o livro também faz isso. O livro, ele não deixa claro no começo, propositalmente, do que eles estão falando dessa profecia. Ela é aquilo. As Bene Gesserit, elas sabem exatamente o que tá acontecendo, mas elas só vão te dando um pedaço da informação. Ela fala, toma isso aqui. E aí todo mundo fica louco só com aquele pedaço de informação. Por exemplo, o primeiro filme de Dune e esse segundo agora do Villeneuve, aquilo ali é nada comparado ao plano real das Bene Gesserit. Então, assim, aquilo ali é um grão. Por isso que, por exemplo, a mãe Gaius lá, que tá no primeiro filme, que faz o teste do Gon Jabbar com o Paul, ela faz esse teste e depois ela some. Ela só aparece ali esporadicamente, ela dá um oi, vê como tá todo mundo. E ela vai embora e aí no final tem aquela cena que as Bene Gesserit são uma das melhores partes do filme, que é quando ela tá só ali quietinha e aparece a Lady Jessica fala, você escolheu o lado errado. Acho que foi isso. E aí a Madre Gaius, ela fala, lado? Não tem lados. Eu já sei. Então é muito bom isso das Bene Gesserit, porque elas já sabem o que estão acontecendo. Então assim, independente do caminho que as coisas forem, elas conseguem se adaptar. Elas sabem todos os caminhos que as coisas vão. Elas têm uma coisa meio mística, meio esotérica, porém, realmente é um estudo, é uma ciência que elas têm, mas tem um pouquinho de mágica ali. Tem uma coisa não mágica de verdade, nada
Tem uma parada sobrenatural. É, uma coisa mais surreal, assim. Mas assim, com essa introdução sobre o que são o conceito das Bene Gesserit, a gente volta pra Lady Jéssica, né? Pra Dona Jéssica Atreides, sei lá se ela pode usar o sobrenome da casa, porque ela não era casada com o Conde Ela é a Leto. concubina dele. Ela é a concubina. Foi dada a ela a missão pela mãe das paradas lá, que ó, você vai dar uma filha pra esse cara aí. Aí o Conde Leto falou, mas Jéssica, eu quero ter um filho. Porque as Bene Gesserit, elas mapeiam ali o genoma, o DNA e tal, e elas podem criar o ser humano que elas quiserem, macho, fêmea, tudo bem planejadinho. E aí, ela fica, pô, mas eu gosto tanto desse boy, eu vou manter esse boy, porque esse boy vai fazer bem pra mim. Eu vou dar pra ele o que ele quer, eu vou dar um filho homem, macho, varão. E aí nasce... No filme é... Pelo menos no filme é. Depois você vai falar o que acontece não, no sei, livro. você tá falando no contexto do filme. É porque é mais complexo no livro. E aí o que acontece? Nasce o menino Paul Atreides, que já nasceu errado, que era pra ter nascido menina. Nasceu menino. E aí, pra acabar de lascar, a mãe dele falou assim, esse meu filho aqui, tô sentindo nele uma parada especial. Eu vou iniciar ele, eu vou iniciar ele nas paradas que eu sei. Vou mostrar pra ele o poder da voz, né? Que é uma parada que as Bene Gesserit dominam, que é tipo a força em Star Wars, que inclusive o George Lucas chupinhou. Chupinhou. Se a gente for abrir um parênteses, lembrando, Star Wars copiou muita coisa, tá? E não é pouca não, tá? Porque eu vi que tem... Tatooine é Duna, basicamente. Até, por exemplo, os vermes também que soltam a especiaria. Por exemplo, tem uma especiaria em Star Wars que é combustível de nave. Não chupei nada. Princesa Leia, a Leia. A Leia, que é a irmã do Paul. Exatamente. Então, o Paul é o Anakin ali, é o Anakin, entendeu? Ele vira o cara... E também a reviravolta do segundo filme, que é... O vilão é o pai, né? É o avô dele, né? No Star Wars, o Darth Vader é o pai do Luke, do protagonista. No Duna, o vilão é o avô do Paul Atreides. Vamos chegar nisso, mas ainda falando sobre o Paul, ele foi treinado nessa parada da voz... né, também. Que você usa uma entonação específica e você pode lançar, tipo, uma maldição impérios na galera. Você pode fazer a galera te obedecer ali, naquele momentozinho. E aí, nesse treinamento, ele também começa a prever umas coisas que podem acontecer no futuro. Tem uns sonhos estranhos, com uma certa manceba, que ele não sabe quem é, né, que ele ainda vai conhecer no futuro. Pelo menos isso no filme, tá? No livro pode ser que ele sonhe com outra pessoa, tenha sonhos diferentes, não sei. Mas aí, casa justamente, né? O Paul, ele é aquele menino que ele é esse líder relutante, né? Ele tem essa característica inicial, pelo menos, de ser um líder meio relutante. Mas ele não é o clichê do líder relutante, porque o líder relutante a gente conhece já cada palavra que ele solta, né? Tipo, não, eu não quero essa responsabilidade e tal. E o Paul, ele tem mais nuance do que isso. Porque o Leto, né, que é o pai dele, ele é um cara muito legal. Então ele, pelo menos no filme, né, ele chega pro Paul e diz, Paul, não interessa se você não vai querer me suceder e tal, você só precisa ser uma coisa nesse mundo que é ser meu filho. E tá tudo bem, e o Paul ali se sente livre pra tentar encontrar o caminho dele. E aí eles se mudam pra Arrakis, né, por ordem do Imperador, só que tem um porém. Os Harkonnen deixaram aquilo ali uma bagunça. Né? Sim. O maquinário ali era uma merda. As condições da relação com o povo originário, os Fremen, era uma merda. Tanto é que os Fremen morriam de raiva dos Harkonnen, né? Lutavam com eles, tinham conflitos com eles direto. E aí, quando o Conde Leto chega, ele já chega falando paz e amor. Vocês têm o de vocês, eu preciso que ninguém acredita nele no começo. Ninguém acredita nele. Como é o nome do líder dos Fremen lá, interpretado pelo Javier Bardem? O Stilgar. O Stilgar chega lá e fala, seja agraciado com minha umidade interna. Cospe no cara, e o cara, como assim? Aí o Conde Leto, ele já é safo, ele fala, não, pô, isso aqui é ele demonstrando respeito. É cultural, ele já entende. Aí eles fazem ali, o parada do vamos se ajudar, eu te ajudo a se ajudar e você me ajuda a me ajudar. Né, você deixa a minha galera em paz e você pode coletar suas paradas, agora não morre ninguém, viu? E ficou essa paz. Só que dá muita coisa errada, né? Porque, como eu disse, os Harkonnen deixaram ali a ponto de miséria. E o pior não é nada. Se eu contar pra vocês que era tudo uma armadilha. O Imperador, aquele safado, ele abriu pros Harkonnen, porque os Harkonnen ficaram o quê? Cheio da grana. Aí os Harkonnen falaram, tenho mais bufunfa que o Imperador. Ou eu te dou um golpe de estado, velho safado, ou tu vai se juntar comigo pra matar os Atreides. Porque os Atreides ali são líderes
carismáticos, tem o Conde Leto lá, que é gente boa demais. Então, ou tu vai tomar um golpe dele, ou tu vai tomar um golpe meu, ou tu vai se juntar comigo pra acabar com ele. O que tu acha? É isso aí mesmo, Beto? Eu tô errado. O Imperador, ele tem uma relação boa com os Atreides. E aí os Harkonnen vão lá e dão uma manipuladinha pra poder conseguir que o Imperador ajude eles na vingança contra os Atreides, porque o Imperador tem o exército deles, o Sardaukar. E os Sardaukar são os guerreiros mais poderosos que tem. Então eles acabam pegando, né? Eles misturam basicamente dois exércitos, né? Os Harkonnen com os Sardaukar do Império. Então, assim, não tinha nem chance pros Atreides, né? Porque os Atreides ainda estavam se situando no planeta. E eles ainda estavam indo pra lá ainda, sabe? Então, era garantia que eles iam se dar mal. E aí rola esse ataque, a casa Atreides é praticamente extinta, o Conde Leto morre humilhado, coitado, pra aquele balão voador de gás que é o Conde Vladimir Harkonnen. Escapou o menino Paul Atreides, escapou a mãe dele, a Lady Jessica, escapou até o mestre de luta dele, que tem que lembrar que Paul também é versado e muito bem versado nos combates, nas artes marciais ali, em que eles inclusive usam um escudo de energia. Eles não usam armas em Duna, né? Eles usam lâminas para perfurar esse escudo e acabar com a vida do oponente. Eles não usam armas assim, eles não usam... É até uma coisa que ficou meio estranha no segundo filme, que tem aqueles mísseis, aquelas armas militares lá que os Atreides têm, porque não é muito sensato você ter, né, um armamento militar. Talvez seja por isso que talvez o Villeneuve não deu tanta ênfase nisso, porque... já teve um jihad anterior, teve uma Guerra Santa anterior, antes, porque no livro eles é chamado de jihad, no filme é chamado de Guerra Santa. Então eles não botaram jihad por problemas políticos, culpa do imperialismo estadunidense. Então eles tiveram que mudar o nome. Já teve um jihad antes chamado jihad butleriano, onde as máquinas tomaram conta, teve tipo um Exterminador do Futuro. As máquinas tomaram conta, as casas tiveram que se juntar e tiveram que acabar com isso. Aí... não é mais usado, arma laser, essas coisas não são mais usadas. O que explica também o fato deles não terem computadores, né? Eles têm uma Alexa. Eles têm os caras, eles têm os mentats. Eles são matemáticos que eles têm uma modificação genética ali também. Eles são meio que Borg do Star Trek. Quem conhece Star Trek, eles são meio que os Borg. Só que eles não são um coletivo. Então, assim, são pessoas que podem trabalhar pra quem eles quiserem. Então, cada casa tem o seu mentat, tem um grupo de mentat. Então, mentats são esses... matemáticos que fazem cálculos impossíveis, inacreditáveis em segundos. Mas é isso, teve esse jihad, teve essa guerra, eles baniram lasers, armas às lasers, coisas nucleares e tudo mais, e eles mantiveram, depois da criação do escudo, apenas golpes com arma branca. O escudo, ele aguenta impactos, o problema do impacto dele é a velocidade do impacto. Então, por exemplo, você tem um escudo. Nesse escudo, ele aguenta uma certa velocidade. Se for muito rápido, o escudo reflete. Então, se uma pessoa desse um raio laser, o escudo ia refletir, a pessoa ia morrer. Só que como o escudo, ele só reflete velocidade, se você for com uma faca lenta, ela atravessa o escudo. Então, por isso que as pessoas usam facas, usam espadas e tudo mais. Tanto que tem um dito no livro, que no primeiro filme eles falam que a lâmina lenta é que atravessa o escudo. Então, em Duna, por isso que o melhor jeito de lutar é usando uma espadinha, uma arminha branca ali. Porque se você sair dando tiro nos outros, você mesmo vai explodir. No primeiro filme, quando eles estão tendo a invasão de Atreides, dos Atreides lá em Arrakis, você nota que eles não simplesmente tacam bombas nas naves dos Atreides. Eles colocam meio que uma bomba relógio, que é um negocinho que desce e ele começa a parafusar dentro da nave, e ele parafusa e explode a nave por dentro. Então, assim, ele usa o escudo pra explodir por dentro do escudo e assim não suja lá de fora. Então, assim, é uma boa sacada também essa arminha que perfura, entendeu? Bom, a gente chega então nesse ponto em que, como eu disse, sobrevive o Paul, sobrevive a Lady Jessica, e eles vão se encontrar, eles vão ter que ser obrigados a conviver com os Fremen. Com os Fremen que, desde a chegada dos Atreides em Arrakis, eles chegaram pro Paul e falaram Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib, que é justamente a voz do mundo exterior, né, que veio guiá-los para fora da sua opressão, ou para mais opressão, depende do ponto de vista. Coisa que as Bene Gesserit já estavam montando, eles não chegaram do nada e falaram. Estavam sussurrando lá. As Bene Gesserit já estavam lá o tempo todo, vai chegar aí um cara, ele vai chamar atenção, ele provavelmente é o Lisan al-Gaib. Ou já bateram o olho no Pirraia, a galera já e tal, e ficou aquela parada esquisita. E aí quando o Paul chega lá nos Fremen, ele vai lá atravessando o deserto com a mãe na maior dificuldade, naqueles trajes
umidificadores, que também eu esqueci o nome. Tecnologia Fremen, aliás. É o traje estilador. Traje estilador, muito obrigado. E nisso, eles chegam lá e eles encontram Stilgar, que foi ter aquela reunião com o Conde Leto, né? Pelo menos é assim que acontece no filme. E naquele grupo, quem lidera é o Stilgar. Sendo que aí, quando eles vão emboscar eles dois, a Lady Jessica dá uma derrubada no Stilgar. E aí, quando ela derruba o líder daquele grupinho, ela meio que vira a líder. Sendo que geral ia passar um pano ali. É porque esse é uma grande crítica que eu tenho no primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme, a parte mais fraca dos filmes de Duna é o próprio Villeneuve. É a direção, né? É a direção, porque o primeiro filme, aquela luta do terceiro ato, que é o clímax do filme... Que devia ser, pelo menos, né? É muito confusa, não é interessante. Aquela coisa de um diretor meio preguiçoso, né? Câmera parada... eles estão num planeta alienígena e não, é uma câmera parada em cima dos atores. Você vê mais o braço deles do que o corpo inteiro. E aí aquele final é meio confuso ali. E aí as pessoas que não leram o livro vão ver o filme e vai ficar tipo, então ela virou a líder? É assim, pelo menos foi assim que eu entendi. Ela virou a líder, mas geral ia passar um paninho ali, tipo, ó, beleza, vocês vão vir com a gente, a gente vai poupar a vida de vocês vão aprender os costumes da gente. Aí chega um cara que falou assim, não, aqui ó, ela derrotou ele, ela é a líder e eu quero meu direito de desafiar ela pra eu ser o líder dessa bagaça. Jamins. E aí, ele falou, e aí, Bene Gesserit, bruxa, quem é que vai ser teu campeão ou tu vai me encarar na porrada? Aí, pô, chega, minha mãe não vai lutar, minha mãe tá grávida aqui, é um ponto que eu até ia arrumar um momento pra poder lembrar que a Lady Jessica está grávida do Conde Leto, tendo aí a irmã do Paul sendo gerada nesse momento. Obviamente que ele não ia deixar a mãe dele lutar grávida depois de toda a merda que eles já tinham passado ali. E aí o Paul foi lutar e... tal qual um Deus Ex Machina, ele vence essa luta, porque ele era versado nas lutas e ele acabou sendo melhor do que aquele cara, mas o Paul nunca tinha sequer tirado uma vida. Aquela é a primeira vida que ele acaba tirando, e ele, por algum motivo, isso funciona como um ritual de aceitação, e ele passa a integrar os Fremen, e é ali, inclusive, que ele conhece a tal da garota que ele veio sonhando até ali. Chani. A Chani, que é interpretada pela Zendaya no filme. Que até já dá uma bolinha pra ele ali no início. Então, toma aqui minha faquinha de dente de verme, que pode ser útil aí pra você. Da Agacris. É, algo assim, pronto. A gente ficou... É tipo de adaga mesmo, de da Agacris. Isso. Em inglês é Chris Knife. Tipo, Chris... Aí é mais fácil. E aí, eles... passam a integrar esse grupo e depois se juntam àquela comunidade Fremen. E aí é que começa todo o segundo filme, que a gente poderia resumir da seguinte forma. O Paul, ele virando esse Messias, esse Salvador, que essa tal profecia há tanto tempo adiantou pra essa galera. Sendo que uma coisa que o segundo filme ele acaba fazendo muito bem, na minha opinião, é criar essa ambiguidade. Porque a profecia, ela é algo que alguém vai chegar e cumprir ou que alguém vai usar em benefício próprio? Paul Atreides é um escolhido ou ele foi forjado para atender as expectativas de um? Ele é o libertador ou ele passa a se tornar uma ameaça? Jornada do herói ou jornada do vilão? Nenhum dos dois. É nessa a parte mais interessante, com mais a jornada dele é um pouco mais complexa que isso. Porque ele segue as duas e ao mesmo tempo ele acaba seguindo a terceira. Terceira via. Ele acaba indo pra um outro lado, pra uma outra vertente. Porque essa coisa do profeta, de quem vai ser o profeta, quando eles veem que eles podem jogar isso no colo do Feyd-Rautha, que é o personagem do Austin Butler no filme, eles vêm, tipo, então vamos jogar pro Feyd-Rautha, né? Então, assim, é maleável. Quem pode ser o profeta é quem na hora pareceu a pessoa certa. A questão do Feyd-Rautha, por exemplo, eles veem que o Paul tá sendo uma ameaça e que talvez ele não siga o plano das Bene Gesserit, então eles começam a empurrar o Feyd-Rautha. Então isso também tem no livro, só que é um pouco diferente no livro, porque no filme a manipulação que eles fizeram com o Feyd-Rautha foi diferente. Aquele negócio de chamar aquela outra Bene Gesserit, que é interpretada pela Léa Seydoux. Isso aí também é outra coisa que alguns fãs não gostaram de adaptação. Eu sou fã que não se importa com a adaptação. Pra mim, o diretor tem mesmo que adaptar, fazer do jeito dele. Mas, assim, tem muito fã que não gostou dessa mudança. Mas, assim, a ideia essencial tá ali. O Feyd-Rautha, ele pode ser o Lisanna Gaib, ele pode ser o Salvador. Só que aí o Paul acaba derrotando ele. E o Paul prova que, assim, dos dois ali, por eliminação, acaba sendo ele, o Lisanna Gaib. Mas é aquilo, é o profeta... É que depois no livro, existe realmente alguém que chega próximo de ser
a pessoa certa. Só que essa pessoa ainda não apareceu. Suponho que seja lá pros filhos de Duna, né, e tal. Um dos filhos de... Será que é o... assim, eu me lembro de um vídeo seu, que eu assisti todos os seus vídeos sobre Duna, que você cita o filho do Paul Atreides. O grande interpretado... Leto II. Leto II, isso. Melhor personagem de toda a saga Duna é o filho do Paul. E a gente não vê sendo adaptado no cinema. Mas ele era o James McAvoy. Exato. Quem quer ver o que acontece depois do filme do Villeneuve, assiste a série Filhos de Duna. Tem 2 séries do Sci-Fi Channel. As 2 séries são, a primeira é chamada de Duna, que adapta a mesma coisa que vocês viram no filme do Villeneuve. Mas se você quer ver o que acontece depois, já pula pra série Filhos de Duna. A série Filhos de Duna tem 3 episódios. O primeiro episódio adapta o livro Messias de Duna, que é um livro pequenininho mesmo, 200, 300 páginas. E o segundo e terceiro episódio adaptam o livro Filhos de Duna, que é um pouco maior. E no Filhos de Duna, você vê a história do Leto II, que é o filho do Paul. E você também vai tomar vários spoilers do que acontece com o Paul no futuro, nessa série. Então, o Leto II é o melhor personagem da saga. Maravilhoso. Vamos ver essa série. Ou ler o livro, que é melhor. Seguindo nisso, a gente vê no Duna Parte 2, principalmente, vários momentos em que a gente vai vendo essa transição do Paul entre ele continuar sendo esse líder relutante, né? Esse herói relutante, até que tem uma virada de chave em que ele mete sangue nos olhos, aliás, melange na fuça e o olho fica azul. Isso é diferente do livro também. Além do melange, né? Ele toma aquele suquinho de minhoca, aquele famoso suquinho de minhoca, e vira... Água da vida. Água da vida, né? E vira o bichão. Ele cheira a parada e fica doidão. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e aí? O que vai acontecer? Isso é outra grande crítica que eu tenho ao filme. O Villeneuve não deu importância pra Água da Vida, porque a Água da Vida no livro é importantíssima. Eu ia perguntar pra que serve esta porra, porque, tipo, a galera toma e volta. O Villeneuve não soube fazer a Água da Vida. A Água da Vida, ela parece ser uma coisa que, assim... você entra em comunhão com todos que vieram antes, então assim, é um choque de realidade que você tem que representar visualmente de um jeito mais absurdo, mais bizarro. É tipo uma coisa meio horror cósmico. Você entra em contato com uma coisa que você não consegue compreender. Então, por exemplo, para os detratores do filme do David Lynch, falem o que quiserem, mas até os fãs mais ferrenhos do Villeneuve vão ter que admitir que o David Lynch fez melhor. Porque no filme dele, quando ele mostra a Água da Vida, aparece o Paul sendo jogado no espaço, aí aparecem uns símbolos abstratos, aparece uma mão gigante pegando ele no espaço e tudo mais. Nessa versão nova, a Água da Vida é só tipo, é um líquido que é um plot device, é só tipo, é uma desculpa narrativa pra fazer a trama andar. Nas outras adaptações, até na série de Duna, do Sci-Fi, até com os efeitos horríveis que a série tinha, nossa, quando você vê aquela cena, você fica, cara, esse negócio aí isso aí vai matar eles. Mas não, no filme do Villeneuve é assim, parece só que é ruim. Não parece um negócio mortal. E assim, como você mesmo falou, o Villeneuve, ele preza muito por realismo. E uma coisa que não ficou clara pra mim é, se é realista, aquilo ali é só tipo uma ayahuasca, sei lá. Eu vou deixar escrito Bota aqui na tela porque eu não sei falar. Não sei falar o nome desta porra. Eu achava que era tipo ayahuasca, só que doidona do universo de Duna. E aí a menina chora uma lágrima dentro da boca do miserável depois dele tomar aquilo e ele, opa, voltei. Tipo, o que é aquilo? Por que ele volta? Ele já ia voltar, já. Ele já ia voltar. Já. Por quê? Ele resiste. É a mesma coisa, tipo, da Lady coisa Jessica, ela volta. O treinamento do veneno da mãe, é isso? É treinamento. Porra, então, tipo, toda essa parada é tudo mentira. Não, existe. É feito, ele sente a dor. Só que ele sente a dor, mas assim, outra pessoa que não tivesse treinamento dele morria na hora. Da mesma forma que a mãe. Pô, aconteceu a mesma coisa e eu não me liguei, era treinamento. É treinamento. Então a profecia é tudo mentira. Tipo, uma das perguntas que eu ia fazer pra você é: o quão tênue é essa linha entre a religião que as Bene Gesserit professam? É tudo mentira e é tudo usado pra controlar as pessoas, ou tem um negócio ali Não, que tem um fundinho de verdade, que é explicado bem depois nos livros, mas assim, no geral, é questão política, é política. O geral, assim, no começo de Duna é tudo questão política. Depois entram os elementos mais fantasiosos, mais abstratos, mas no começo é puramente política. Eu sei que no filme tem uma parada que eles colocam que não tem no livro, que é essa relação entre os extremistas do sul de Arrakis e a galera do norte, que é a galera que a gente tá convivendo. Eu sei Eles que isso queriam não tem no mostrar que livro. os Fremen não são todos seguidores cegos. Eles criaram o Villeneuve meio que criou uma cisão entre os Fremen pra mostrar que tem os Fremen sensatos e tem
os frames mais fanáticos, entendeu? Sim, isso. E a galera do norte, né, eles até falam, não, frames nascidos no norte tendem a desacreditar da religião, principalmente os jovens. Aí mostra lá a turminha da Zendaya falando, isso aí é tudo crendice, isso aí é besteira. Enquanto a galera mais velha, tipo o Stilgar, tá lá, tipo, qualquer coisa, tipo, o Paul ele faz isso aqui, ó. O Paul chega fazendo isso aqui, ó. Um dedinho, tirei o dedinho do lugar. Aí ele fala, Lisan al-Gaib. É difícil mesmo, porque o Paul ele tem vários nomes. Ele é o Sul, Lisan al-Gaib, ele é Muad'Dib, ele é Paul Atreides, que é o ratinho, né? Ele é Paul Atreides. Então ele é porque ele tem o nome Fremen, ele tem o nome Bene Gesserit, ele tem o nome de cada povo ali, ele tem um nome. Sim, e assim, eu fico meio confuso, assim, porque enquanto o filme, né? O filme está me dizendo, olha, isso aqui é uma parada inventada, implantada por um monte de sacerdotisa, com interesses políticos e tal. Ao mesmo tempo, o próprio filme também está tentando me fazer acreditar que pode haver algum nível de verdade sobrenatural naquilo. E assim, eu fico sem saber no que acreditar. A narrativa de Duna tem um lado com relação a isso? Tem, o livro também tem isso. O livro também cria uma confusão entre o que tá acontecendo ali que foi manipulado e o que não foi manipulado. Então você não sabe. Tem um certo ponto do livro onde você não tem certeza exatamente de quem que tá falando a verdade. Então tem também essa coisa no livro, também é trabalhado. Mas é aquilo, né? É trabalhada de um jeito que não fica tão... Porque no livro é muito mais tipo assim, é um grupo contra outro grupo. No livro não, no livro tem pessoas que são até contra a profecia, mas que acreditam, sabe? Então no filme não, no filme é tipo assim, eu não acredito e sou contra, e tem gente que é assim, eu acredito, eu sou a favor, e é só isso, é preto e branco, acabou, sabe? O livro é muito mais complexo, tem personagem ali que fala, por exemplo, eu acredito que você seja o Lisan al-Gaib, mas eu não vou compactuar com isso porque eu não acredito que você vai fazer o que estão dizendo. Então, assim, tem várias nuances no livro. E também tem aquela parada, tipo, até o lado da própria Chani também, que ela fala, tipo, eu não vou acreditar nessa parada, porque não vai ser um branco do outro lado do universo que vai chegar aqui e querer guiar meu povo, porra. Uhum. Tá ligado? Ela acredita que talvez essa figura, se surgir, deveria surgir de dentro deles, né, e tal, e não de outros... Dentro dos Fremen, não de outros Isso é a coisa mais do Villeneuve, né? O Villeneuve que mexeu mais nisso. No livro não tem tanto isso, não. Mas você achou um toque interessante? Porque eu, pessoalmente, gostei do papel que deram a Chani. Eu achei legal eles separarem, assim, os núcleos. Mas é aquilo, o Villeneuve ele não faz com tanta sutileza, né? Falta um trabalhozinho melhor. Aquela cena ali deles explicando, tipo... Literalmente, um grupinho separado dizendo... Não acredita, é mentira. E o outro grupinho lá... Fazendo conversinha, tipo, não, ele é sim o profeta e tal. Então, assim, questão narrativa é eficaz, mas é aquilo de novo, é uma decisão do diretor de visualmente representar isso como dois grupos, tipo, um grupo fanático. Então, assim, ao tentar não fazer os Fremen serem fanáticos, ele fez os Fremen parecerem mais fanáticos. Porque no livro, você não pensa que os Fremen são, tipo, essas pessoas inocentes. Você sabe que eles são pessoas de crença e tudo mais, mas você nunca lê o livro e fica assim... Nossa, esses Fremen aqui acreditam em tudo. No livro, no filme não. De 2 em 2 minutos tá lá o pessoal... Lisan al-Gaib. Tá lá o Javier Bardem falando lá, Lisan al-Gaib. E aí chega um ponto que muita gente não gostou do Stilgar, porque no livro ele não é daquele jeito. O cara se oferece, não, pô, me mate e tome meu lugar de meu amigo. Não, mas isso ele faz no livro. Mas ele faz um outro contexto. Ele faz um outro contexto que é muito melhor trabalhado, porque o que acontece? Ele acredita no Paul. Só que a diferença é que ele fala, o Paul ele virou completamente, ele pode ter virado profeta, ele virou o que quiser, mas ele ainda não virou um Fremen total, porque ele não matou. Ele tem que matar de verdade. O Jamis não funciona, porque o Jamis foi ali, ele não sabia, ele tinha que fazer. Mas ele tem que fazer uma luta de verdade. Então no livro, quando o Stilgar ele pede, ele fala assim, olha, o último passo pra você virar mesmo Fremen, você ser bem visto por esse pessoal... Tu vai ter que matar o líder, pra você virar o líder. Ele é o líder, então faz sentido ele fazer isso. Só que no filme ficou parecendo assim, eu acredito tanto em você, sabe? Que se você me matar, eu sei... Vira uma devoção, Vira só cega. devoção. Tem devoção no livro, mas vira só devoção no filme. Vira uma coisa monocromática, né, e tal. É uma coisa tão cheia de nuances. Ele no livro, ele me deu uma simplificada nas questões. Exato. Né? Tem coisas que ele cortou, que eu gostei, que ele cortou. Tem coisas que, assim, ele não fez por medo mesmo. Eu sei que muita gente vai ter medo, porque, por exemplo, a irmã do Paul foi tirada do filme. E aí mostra a Anya Taylor-Joy lá por 10 segundos e tudo mais. E eu já vou dizendo aqui, gente, provavelmente a gente não vai ver mais ela, porque assim, ou ele vai mudar completamente o segundo livro no terceiro filme, O Messias de Duna, ou se ele for fiel,
capaz da gente nem ver a Lia crescendo, a gente vê a Lia só bebê. Porque nessa época, no final do filme, a Lia já devia estar ali. Tanto que quem mata o Imperador quem mata o Barão no livro é a Lia. É a irmã dele. Então o Vladimir Harkonnen não morreria ali? Ele morre naquela situação, naquele momento, mas na mão da Lia, não na mão do Paul. Porque a Lia, ela é tipo assim, ela meio que vira uma criança bruxa, assim. Todo mundo fica achando que ela é uma bruxa porque... como a Jéssica tomou a água da vida, isso é outra coisa. A água da vida não tem a importância que ela teve no filme. No filme, tipo, a água da vida é só um negócio que é ruim. No livro, não. Isso é um negócio que é tão importante que afeta a personalidade da Lia. E a Lia, quando ela nasce modificada. Então ela já nasce ali meio Fremen, sabe? Meio melange e tudo mais. Então aquilo ali faz parte do DNA dela, da gene dela. Já nasce de olho azul, né? Andou cheirando melange. Ela já nasce no melange. Então assim, quando ela nasce, quando ela é novinha, ela já começa a falar. E todo mundo acha uma aberração. Todo mundo fala, isso aí é uma aberração, essa criança é uma aberração. Ela fala eloquentemente. Ela não fala normal igual uma criança da idade dela. Ela fala igual uma pessoa de tipo 40 anos. Vão ter que fazer um bebê de CGI, qual foi? Então, é isso que eu tô falando. O Villeneuve das duas, uma. Ou ele tirou porque ele achou que ia ficar meio tosco, ou ele só foi covarde mesmo e falou tipo assim... eu não quero arriscar não, meu filme tá realista. Então assim, pra tirar... Se ele trouxesse uma criança que fala igual um adulto, ia tirar o realismo do filme dele. Então assim, o Villeneuve, ele se prendeu muito. Ele é um diretor que ele criou tantas camadas de proteção que ele mesmo não consegue criar dentro do universo que ele criou. Então assim, o pessoal que tá reclamando, tinha que ter a Lia. Vocês acham mesmo que ele ia fazer a Lia? Ele não vai fazer a Lia. Mesmo se ele fizer o Messias de Duna, se tiver a Lia não vai ser igual no livro. Não adianta reclamar, não vai ser. Porque o Villeneuve não é esse diretor. Eu tô nem dizendo, tipo, diretor bom ou ruim. Eu tô falando, ele não é o diretor que faz esse tipo de coisa. Ele é um diretor de realismo. A Lia é coisa que você vê no filme David Lynch dos anos 80. Ela tá lá. Ela é uma criança bizarra, maravilhosa. Falando nisso, a atriz que faz a Lia, depois ela fez Twin Peaks. É maravilhosa. Eu tenho que conferir esse filme, Mas é aquilo. O filme não é perfeito, tem um ritmo bem moroso. Estou preparado. Veja só de curiosidade. E tem decisões criativas do Lynch que o pessoal odeia. Que eu acho interessante. Uma última pergunta sobre o universo de Duna em si, não exatamente sobre os filmes, que é pra gente condensar. O primeiro livro de Duna, já falamos aqui incontáveis vezes durante esse vídeo, que vai ficar gigante, eu já aviso, é a história do Paul Atreides, dele se tornando outra coisa, né? Dele virando esse profeta, né? Dele saindo desse menino nobre da corte dos Atreides para se tornar esse suposto revolucionário, né, pelo menos. E aí é aquilo que eu tava querendo pintar aqui desde o início. Duna não é uma jornada de herói, mas também não é uma jornada de vilão, como o Dr. Beto aí já chegou a nos apontar. Não. Como é que a gente pode, então, classificar Duna se o único personagem que nós confiamos e seguimos durante toda essa jornada já acaba o segundo filme em cima dessa aura de ameaça? Como é que você descreveria essa jornada do Paul? Porque pra mim a jornada do Paul é virar um herói e depois virar uma ameaça. Ele vira uma ameaça na guerra que ele mesmo tentou evitar, inclusive. Assim, eu acho que a graça do Duna é que não dá pra resumir só em jornada. Por exemplo, até o Tolkien, que eu adoro o Tolkien. O Tolkien, ele é uma pessoa que ele é muito reservado em regra. Então assim, ele fala, não, a fantasia tem regras, a fantasia tem que ter isso e não pode ter isso. Tem que ter X e não pode ter X. Não pode ter Y. Mas o Frank Herbert não. O Frank Herbert, ele não tem essa regra. Então assim, o Frank Herbert, ele não é tão rígido assim com as regras da ficção científica. Então pra ele pega um personagem e ele não tem aquelas coisas tipo, a narrativa tem que ser linear, tem que ser, não sei o que. Quem tiver lendo o livro e chegar no quarto livro, você vai ver que o Frank Herbert, ele tá cagando pra essa coisa. Ele tá cagando pra jornada de herói, de vilão. Porque assim, o Paul, ele oscila. Porque o Paul, quando ele começa a virar uma ameaça, ao mesmo tempo ele vira uma ameaça, mas é complexo por quê? Porque o Paul, ele tem uma coisa chamada Caminho Dourado. Se falar qualquer fã de Duna, essa coisa do Caminho Dourado é uma coisa que Duna tem, outras histórias tentam copiar depois, que é uma coisa assim, o Caminho Dourado é uma visão sobre um futuro que ele meio que vai acontecer. Então, como ele vai acontecer, o Paul, ele sabe que por aquele caminho acontecendo, isso tá mais ligado com o filho do Paul, né? O Leto, segundo. Né? Mas o Paul, ele tem uma coisa parecida. O Paul, ele sabe que certos eventos vão acontecer. E pra certos eventos acontecerem, ele tem que se tornar um vilão. Pra que depois certos eventos aconteçam de um jeito
positivo. Então, assim, ao mesmo tempo ele vira um vilão, mas ao mesmo tempo ele também, assim, ele aproveita o ponto dele de vilão, mas ele faz sabendo que no futuro pessoas vão se beneficiar com isso. Então ele é o Darth Vader. Ele é o Anakin Skywalker. Outra coisa que o Star Wars copiou. Exatamente. E uma das várias, né? Porque, porra... Exatamente. Só que é aquilo, o Anakin, ele é uma coisa, tipo assim, ele não tem uma clara evidência. O Poe não, o Poe, ele, tipo assim, ele tem visões e ele vai notando que aquelas visões vão tomando forma, mas não exatamente do jeito que ele queria. Por exemplo, igual no segundo filme. Me corrijo, desculpa, Beto, é porque realmente me corrijo porque o Anakin tem previsões. Ele tem a previsão da mãe dele morrendo lá em Tatooine e ele não chegando a tempo pra salvar ela. Mas Star Wars copiou tudo, hein? Copiou tudo. E no terceiro filme, né, no episódio 3, ele tem as visões da Padmé morrendo no parto e isso meio que desencadeia ele virar o Darth Vader. Então, só pra os fãs de Star Wars, eu como um deles também não pecarem aí nessa análise, mas pode fã continuar. De Star Wars. George Lucas é foda, amigo. Aí eu vou ter que concordar contigo. Tem uma coisa que eu gostei muito do segundo filme, que eu até falei na minha crítica, que é esses paralelos que o Villeneuve criou. Que esses paralelos têm a ver com o livro. Porque, por exemplo, no primeiro filme, você vê que o Poe tem algumas visões que elas não acontecem quando acaba o filme. Só que elas não acontecem, você fica, então não aconteceu, acabou. No segundo filme, elas acontecem de verdade, só que elas acontecem com outras pessoas. Então, por exemplo, o Poe lutando com o exército lá, você vê que na verdade é a Shani que tá lutando com o exército. Sim. Né? Então você vai vendo esses paralelos assim, que vão funcionando. Então, assim, essa é a coisa por isso que é meio complexo. Porque você fica tipo, o Poe ele tá tentando ser um herói? Não. O Poe tá tentando ser um vilão? Também não. Ele meio que, tipo assim, ele meio que aceitou o papel dele no grande esquema. Então, assim, quem comanda tudo continua sendo os Bene Gesserit. Então, o Poe... É porque, assim, tem uma coisa que os filmes do Villeneuve... Eu achei que ele ia fazer isso no segundo, mas acabou não fazendo. Porque no segundo filme, a Lady Jessica apareceu mais uma vilã do que qualquer coisa. A Lady Jessica não é uma vilã. A Lady Jessica, ela realmente tenta meio que equilibrar ali a coisa de ser uma Bene Gesserit, de ser uma boa mãe. Então ela tenta essa coisa. No segundo filme, não. No segundo filme, o Villeneuve tentou condensar as coisas e só parece que a Lady Jessica quer muito resolver o plano dela. O livro, a melhor personagem dos 3 primeiros livros é a Lady Jessica. Ela é a melhor personagem dos primeiros livros. Tanto que eu acho que eu falei na minha crítica do primeiro filme. Falou. Que sua personagem favorita. Lady Jessica é a melhor personagem favorita. Aí depois vira o Leto II, porque não tem mais Lady Jessica, então vira Leto II. Então, Leto II e a Lady Jessica são os melhores. Tanto que o final do primeiro livro é uma coisa que acontece que não fizeram no final do filme, que ia ser muito legal, que é a hora que as mulheres, elas tomam elas começam a entender a influência que elas têm sobre esses homens poderosos. Porque, por exemplo, nesse filme, o Poe ganha, não sei o que, a Shani vai embora, e tudo é tratado como um romance, que eu até gostei que eles fizeram como se fosse um romance se separando e tudo mais. Então, assim, no livro, a Shani, ela meio que aceita o papel dela. Só que ela aceita o papel dela, só que daquele jeito. Ela sabe por que ela tá aceitando o papel dela. Ela sabe que ela ela tem um papel pra cumprir com o povo dela. No filme, não. No filme, Villeneuve não queria que o pessoal saísse muito indignado. Ele falou assim, então, eu vou botar a Shani pra ter atitude, ela vai embora e não sei o quê. No livro, quando termina e o Poe tem aquela decisão, eu vou continuar com a Shani como minha mulher, como minha concubina, mas eu vou ficar com a princesa Irulan só pra aparência, pro poder. Imaginei que o livro teria esse final. Parecia muito que ia caminhar pra isso. E aí não, ela vai embora. Então, mas no livro a Shani fica. E a Lady Jessica, a última fala do primeiro livro é da Lady Jessica. A Lady Jessica, ela fala, hoje em dia nós somos concubinas e nós somos apenas, tipo, figuras pra acompanhar esses homens de poder. No futuro seremos esposas, mães e nós que vamos, entendeu? Que vamos controlar tudo. Por quê? Tem duas pegadas nisso. Uma, o Frank Herbert no final do livro, ele falou basicamente o quê? Nesse mundo de homens poderosos, quem tá comandando de verdade são as mulheres no fundo. E segundo, a fala da Lady Jessica, ela tem um segundo peso que é o quê? Ele já dá a entender que o quê? Tudo isso tá acontecendo, a Bene Gesserit já sabe. Então, se o filme terminasse com a Lady Jessica falando, ela chegando pra Shani falando assim, olha, no futuro, eles vão reconhecer a gente como esposa, porque a gente tá moldando o futuro. Então, assim, eles aqui, ó, eles estão brigando com faca e tudo mais, a gente tá nos bastidores construindo. Arquitetando tudo. Arquitetando a luta deles. A luta deles é nada. Aquela luta deles ali, até no filme, quando no livro, tu vê que nos livros seguintes, aquela luta deles, quem é dono das casas, isso é coisa pequena, entendeu? Isso aí é só território. O que elas querem é ideologia. Que é assim, isso é do mal, né, obviamente, mas é o que elas querem. O poder verdadeiro é ideologia, não é território pra ela, entendeu? É o que os Estados Unidos fazem. Exatamente.
Elas querem ideologia na cabeça das pessoas. E aí eu concluo essa conversa e concluo esse vídeo fazendo uma paráfrase em cima de uma frase lendária de Duna que diz assim: quem controla a especiaria controla tudo, né? Aqui eu faço a seguinte corruptela: quem controla a fé controla tudo nesse mundo. E é justamente... Esse é o segundo livro. Epa, então não estou tão errado. O segundo livro é sobre manipulação da fé. Então, ó, já pode aí se preparar, você que gostou da nossa conversa. Quem sabe pegar aí o Duna pra ler. O primeiro e o segundo filme do Villeneuve adaptam só o primeiro livro. O segundo livro não foi adaptado. É porque o primeiro é muito grande e ele cortou no meio. Vamos aí ver se a gente vai ter uma adaptação de Messias e Filhos de Duna no futuro. Enquanto isso, a gente se debruça aí nos bons conteúdos do senhor Beto Honorato aí em cima de Duna. Visitem as lives, vejam os vídeos. Inclusive, já estou prometendo aqui que se esse vídeo repercutir bem, eu pretendo chamar tanto o Beto quanto o Ícaro, né, que é amigo de longa data do Beto, pra fazer aqui uma live discutindo Duna aí nessa mesma pegada. Então, vocês vão aí descer o like nesse vídeo, vocês vão deixar seus comentários com suas dúvidas, o Beto vai ficar aí de olho e tentar responder na medida do possível. Então, por favor, façam esse vídeo chegar a mais pessoas, porque só depende de você. Você deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreve nos canais e muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu fiquei muito feliz aí de fazer essa discussão. Já agradeço demais a presença do Beto aqui. Beto, muito obrigado por ceder 1h30 aí do seu tempo pra gente conversar sobre Duna. Já adianto que foi muito divertido, muito esclarecedor. Tô vendo aí todo o universo já de uma forma bem diferente do que eu tava vendo aí no começo dessa conversa. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço o convite, adoro falar de Duna. E é isso, quem quiser saber mais de Duna, sigam lá o Primeiro Contato Sci-Fi, onde a gente fala o tempo todo. Tem live toda semana. Tô tentando manter lives nos sábados. Então, todo sábado quiser ter uma live lá. E semana sim, semana não, tô lançando aí uns vídeos com roteiro. Essa semana, por enquanto, eu não sei quando que vai sair esse vídeo, mas até esse vídeo sair, provavelmente na semana seguinte desse vídeo, vai sair um vídeo meu exatamente sobre Duna, falando sobre o Duna do Jodorowsky, mas não falando do Duna do Jodorowsky do jeito que o pessoal pensa. Todo mundo já conhece a história do Duna de Jodorowsky. Eu vou falar sobre por que não deveríamos ter o Duna de Jodorowsky. Então, é isso. Sigam o Primeiro Contato Sci-Fi e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez a você que acompanhou até aqui. Se liga no vídeo do Beto, conteúdo da melhor qualidade saindo por aí. E, claro, quando esse vídeo sair, o último vídeo que o Beto lançou, que é sobre mulheres diretoras no cinema de sci-fi, muito massa. Bom, a gente tá gravando esse vídeo aqui no dia 9 de março. Esse vídeo saiu ontem, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, você que não viu esse vídeo, procure pra ver, porque eu vi e eu achei muito foda. É isso, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se inscreva no canal do Beto, se inscreva aqui na Toca do Nerd, deixe suas interações com o vídeo. E até a próxima, a gente vê você num próximo vídeo. Falou! Tchau.